da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Essa passagem está no Evangelho, capítulo 10, item 10. Mas eu pergunto, você já tentou ver-se por fora, como se fosse outra pessoa te observando? Que opinião faria sobre si mesmo? Helena, a nossa personagem dessa nossa história, eu refletida em mim, ela se vê e se observa, porém, em como ela seria após a morte de seu corpo físico. E isso a levou a reflexões profundas. E a transformação acontece. O que sou? Quem sou realmente? Como vou apresentar-me do lado de lá? Vamos acompanhar? Esse depoimento é verdadeiro e nós agradecemos muito a nossa amiga que nos permitiu divulgá-los. Eu, refletida em mim. Helena é uma mulher de seus 50 anos, casada, mãe de 2 filhos, sente-se bem resolvida pessoal e profissionalmente. Trabalha como enfermeira naquilo que sempre sonhou. Sabe o quanto lutou e se sacrificou para chegar até aqui. Infância pobre, beirando a linha da miséria, filha adotiva caçula de um lar que já possuía mais 9 filhos. Nunca conheceu sua mãe biológica e as coisas pioraram ainda mais quando essa mãe que a criou e que já era viúva veio a falecer, deixando-a aos 6 anos de idade. Recorda-se que foi a partir desse acontecimento que começou a formar-se nela a sua personalidade, tudo o que é hoje em dia. Passado o abatimento dos primeiros tempos, sua meia-irmã mais velha, que já contava com cerca de 20 anos, junto com outros irmãos também maiores, tomaram as rédeas da casa e cuidaram dos outros menores, preocupadas em mantê-los unidos. Essa amizade entre ela e sua irmã mais velha fortaleceu-se de tal maneira e pela vida toda que se sentem como verdadeiras mãe e filha, amigas espirituais que se uniram para cumprir essa missão. Entre tropeços e sofrimentos, foram resolvendo um a um os problemas que surgiam e até mesmo chegaram a esmolar nas ruas para ter o que comer em casa. Nessa época, puderam testar de fato a caridade alheia, pois, embora morassem no extremo leste de São Paulo, bairro onde pululam as misérias, e por isso o povo poderia estar indiferente ao sofrimento alheio e acomodados em suas poltronas. Não foi isso o que aconteceu. Sempre havia uma mão amiga que oferecia o pão, o que vestir e calçar, indicação de escolas, indicação de empregos para seus irmãos mais velhos e a todos os demais, conforme as necessidades do tempo que ia passando e eles iam ganhando idade. E sempre cuidada nesse amor e nessa cumplicidade por todos os seus irmãos, ela aprendeu a compartilhar e passou a cuidar de seus sobrinhos conforme iam nascendo e a família aumentando, na ausência e mesmo na presença de seus irmãos. Foi ela quem passou a estar à frente, decidindo seus destinos. Todos aprenderam a reportar-se a ela quando enfrentavam qualquer dificuldade. Pela sua presteza, ânimo e coragem, jamais se deixava abater, pois tinha compromissos que eram além dela mesma, que era cuidar uns dos outros.
Recorda-se que até nos dias de hoje, estando todos adultos, casados e cuidando de suas próprias vidas, continuam procurando por ela, para dar solução aos seus pequenos problemas do dia a dia, como fariam a uma mãe dedicada e sábia. E ela continua preocupando-se e até mesmo abandonando, quando preciso, seus próprios compromissos, para estar presente na vida deles, como algo assumido diante de Deus antes de seu nascimento. Eu refletida em mim. Casou-se com um bom homem, trabalhador e honesto, o que lhe permitiu completar seus estudos, realizando assim antigo sonho de se tornar enfermeira. Acostumada a dedicar-se a outras pessoas, mas agora continuaria a cuidar com o mesmo amor e dedicação, só que ganharia um ordenado para isso. Sempre desejou estudar. Essa necessidade estava impregnada em seu ser e, na menor das oportunidades, agarrou-se a ela, como se cumprindo um destino. Porém, realizado esse seu primeiro desejo, sentia que necessidade de aprender outras coisas. Desejava aprender o porquê da vida, entender seus mistérios. Convivia com a doença e a morte em seu trabalho e desejava entender tudo isso. Desejava conhecer Deus. Não acreditava naquele Deus vingativo que tudo via e tudo castigava, como havia aprendido na infância. E não podia conceber também a existência de um céu para os bons e inferno eterno para os maus. Imaginava que, se uma mãe bondosa ao morrer fosse para o céu, como se sentiria ao ver seu filho amado e cheio de pecados no inferno? Poderia ela ser feliz? Em seus intervalos de folga no trabalho, gostava de conversar sobre esses assuntos com sua amiga Rosana, que também era enfermeira. E para isso, frequentava um barzinho perto do hospital, mesmo local para onde se dirigiam médicos e demais profissionais para o cafezinho e o cigarro. Entre uma baforada e outra, explanava sobre suas dúvidas existenciais e suas necessidades de conhecimentos. Não sabia onde procurá-los, pois as religiões que já havia frequentado não tinham suprido essa sua sede. Rosana a ouvia pacientemente e, quando ela dava uma pausa no assunto, ela falava com a amiga sobre seu próprio ponto de vista, com os conhecimentos que adquirira frequentando o centro espírita próximo dali. E explicava: lá nós estudamos a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Essa doutrina segue 3 princípios básicos: ciência, filosofia e religião. Trabalhamos a reforma íntima, o amor ao próximo e a caridade. Helena ouvia sua conversa e ia nascendo nela o desejo de conhecer tudo isso mais de perto. Rosana dizia que, para participar do curso Aprendizes do Evangelho, ela necessitaria passar antes no tratamento que a casa oferecia e que consistia em receber passes e ouvir as preleções. O que a trouxe aqui? Perguntou uma amável senhora que a entrevistava e completava sua ficha. Curiosidade, respondeu Helena francamente, como era de seu costume. A senhora levantou os olhos da ficha e olhou por cima dos óculos numa indagação muda.
Sim, fui indicada por uma amiga e fiquei curiosa. Quero saber mais sobre essa doutrina, confirmou ela. As primeiras vezes em que esteve lá, ela sentiu uma paz e tranquilidade que lhe fez muito bem. Resolveu então ser assídua e se submeter ao tratamento todo para participar do curso. Eu refletida em mim. Porém, essa tranquilidade não durou muito. Começou a sentir-se inquieta quando, na preleção, falaram sobre o perdão. Tinha enraizado em si mesma mágoas profundas sobre sua mãe biológica. Cobrava-a mentalmente, não só por tê-la abandonado, mas também por ter entregue a bebê a um lar paupérrimo. E se perguntava: se ela não podia me criar, por que me deixou em um lar tão pobre? E isso demonstrava a total falta de interesse pelo destino de sua filha. Poderia perdoá-la? Não, nunca. Ouvia ainda em sua mente a voz do preletor. Quando perdoamos, a revolta se desvanece e entramos em sintonia com os espíritos superiores, que nos sustentam na paz necessária para vencermos as tribulações. Leiam o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará aos vossos pecados. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Essa foi a primeira vez em que abandonou o tratamento. Foi para casa fumando freneticamente para aliviar o nervoso, dizendo para si mesma que ela não devia nada a Deus, por tudo que já passou e superou. Para compensar-se, lembrou-se dos planos para o final de semana, que já se aproximava, onde muitos amigos e todos seus irmãos e sobrinhos com suas famílias iriam reunir-se em sua casa, como era de costume, para alegre reunião, com muito churrasco, bebidas e boas risadas. Não precisavam de motivos para isso. Sempre que o trabalho permitia, reuniam-se. Era oportunidade e desculpas para o consumo de muita bebida. Até mesmo os vizinhos participavam, e isso fazia com que se sentisse bem. No intervalo do trabalho, em seu cantinho do cigarro, como ela costumava chamar, encontrou a amiga Rosana, que, embora não fumasse, tomava muito café e aproveitava essa oportunidade para conversarem. E então, perguntou a amiga, percebendo seu silêncio: como está se sentindo com o tratamento no centro? Abandonei. Jura? Não gostou? Não. Eles falam sobre o poder, o perdão, e você conhece minha história, não é? Mas, minha amiga, não devemos guardar rancor. Isso nos mantém escravizados. Não devemos sentir que somos vítimas de nada. Somos nós mesmos que causamos nossos sofrimentos. Se a causa não está nesta vida, estará em vidas anteriores. Não consigo ver as coisas desse jeito. Percebendo que Helena precisava de esclarecimentos mais profundos, aconselhou: vá um pouco mais cedo no centro e procure o senhor Antônio, que é um trabalhador dos mais antigos e muito bem conceituado por todos.
e fale com ele sobre seus sentimentos, que ele lhe dará as orientações. Senhor Antônio era um homem alto, de voz grave, porém macia, e era muito atencioso. Levou-a para conversarem em uma sala reservada para as entrevistas e sentaram-se em uma das mesas disponíveis. Contou-lhe a problemática de sua vida e ele a ouviu silenciosamente. Por fim perguntou: "Você acredita em reencarnação?" "Sim", respondeu Helena sem hesitar. "A vida não pode resumir-se em uma única existência, pois o espírito é eterno." "Então, você nunca se perguntou o motivo de não ter tido mãe e ainda ter se disponibilizado a ajudar a criar aqueles que aceitou como sobrinhos e suas famílias, sentindo-se como se fosse mãe deles?" "Não, sempre estive no comando com eles, preocupada em nos manter unidos, e nunca me perguntei o porquê de me sentir responsável por eles." No Livro dos Espíritos, capítulo 4, explicou ele, Kardec pergunta aos espíritos: como pode a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar? Respondem os espíritos: submetendo-se à prova de uma nova existência. E ele continuou explicando: a lei de ação e reação, ou o karma, ensina que somos herdeiros de nós mesmos. Não há injustiça do Criador. Somos responsáveis pelo nosso sofrimento ou pela nossa felicidade. Se não a encontrarmos na vida presente, sem dúvida, elas são radicadas em vidas anteriores, em outras encarnações. Aquele que hoje sofre sem causa aparente está com certeza resgatando uma ação do passado em que fez alguém sofrer com a mesma intensidade. Assim, com as reencarnações sucessivas, vamos aprendendo que só devemos fazer o bem, pois o mal cometido contra alguém um dia retornará a nós mesmos. Helena ouviu calada, refletindo profundamente sobre isso, e ele concluiu: feito o mal e reconhecido por nós, após nossa desencarnação, o remorso nos bate à porta e pedimos uma nova encarnação para o resgate da falta cometida. Por fim, ele a presenteou com o Livro dos Espíritos, que ela se propôs a estudar, e agradeceu muito, não só pelos ensinamentos, mas também pelo carinho e a atenção que recebeu dele. E saiu dali preocupada, agora não mais com a falta cometida por sua mãe, mas sim com a sua própria. O que teria feito em encarnação anterior que a privou do amor de mãe nesta? Eu, refletida em mim. Helena inscreveu-se no curso que se iniciava. Estava satisfeita com o aprendizado e, tendo terminado o tratamento, já incentivava seus sobrinhos e filhos a fazer o mesmo que ela. No entanto, logo nas primeiras aulas, percebeu que o foco principal era sobre a reforma íntima, onde cada aluno deveria procurar em si mesmos os caminhos para melhorar-se. E nesse item não deixavam de falar sobre os vícios. O expositor dessa aula explicava:
É comum a obsessão relacionar-se aos vícios. Eles não produzem apenas condicionamento físico. É que o espírito do dependente químico, ao desencarnar, se vê atormentado por irrefreável desejo. Como não podem satisfazer-se no plano espiritual, procuram viciados na terra para esse fim. Os dependentes no vício, no plano físico, agem como se desconhecesse os perigos para a sua saúde. É que o coro dos parceiros invisíveis faz bastante barulho para que não ouçam a voz da razão. Os vícios são como muletas psicológicas e cobram pesados tributos, já que anulam a capacidade de iniciativa e enfraquecem a vontade, comprometem a estabilidade física e favorecem o envolvimento com influências espirituais desajustantes. Helena sentiu-se profundamente abalada com o que ouvira e ainda explanavam que o cigarro possuía 4.600 substâncias cancerígenas e quem se entregava ao vício era um suicida involuntário. Ela fumava e bebia, e não era pouco, e o marido a acompanhava nisso. Bebiam até a embriaguez total, e quanto ao cigarro, mal saía do plantão, já acendia seu cigarro. Até chegar em seu carro, já estava no 3º cigarro, para compensar o tempo que ficou sem fumar dentro do hospital. Não desejava mudar essa situação, pois quando lhe faltara condições financeiras, privara-se até do necessário. E agora que tinham condições, gastava de tudo, em abundância, para compensar o tempo de penúria. E isso incluía o cigarro e a bebida. Não desejava afastar-se daquilo que a fazia sentir-se bem. E então, pela 2ª vez, afastou-se do curso. Porém, com o passar do tempo, começou a sentir falta daquele ambiente acolhedor da casa espírita e dos amigos que fizera por lá. Resolveu voltar ao tratamento, pois o curso não admitia faltas. Senhor Antônio, ao vê-la, questionou sobre o curso. E ela, eu bebo e fumo, e não tenho vontade de afastar-me disso. Esperou por uma reprimenda, mas ele apenas concordou carinhosamente. Isso mesmo, minha filha. Venha primeiro amparar-se e fortalecer-se. Para tudo tem seu tempo certo. E o seu tempo vai chegar. Tenha fé. Você vai conseguir deixar de ser uma hospedeira. Hospedeira? Perguntou-se ela mudamente. Olhou para trás de si mesma medrosamente. Será que ele está vendo algum espírito obsessor me acompanhando? Arrepiou-se. Eu, refletida em mim. Não sabia dizer se pelo efeito do tratamento ou pelos conselhos, aos poucos foi deixando a bebida. Em sua casa já não havia as reuniões ruidosas. Recebia apenas seus irmãos e familiares, ou então reuniam-se nas casas deles, porém afastou-se definitivamente da bebida. Sentiu-se mais fortalecida para inscrever-se e começou a frequentar novo curso. E quando tudo parecia correr tranquilamente, veio a sofrer outro abalo em sua vida. Em exame médico rotineiro, foi diagnosticada com câncer no útero. Diante da notícia, Rosana, sua amiga, aconselhou que ela reunisse toda a família para comunicar, acreditando que ela precisasse de consolo. No entanto, ela, enxugando uma lágrima teimosa, disse, no abraço de seus familiares, não se preocupem, pois pelas coisas que eu já passei e superei, eu consigo lidar com qualquer outra situação.
Enquanto os médicos prescreviam tratamentos de quimioterapia e aconselhavam intervenção cirúrgica, ela resolvia consigo mesma que iria morrer. Estava acostumada a ver a morte de perto em sua profissão. Enfrentou a doença como em tudo em sua vida, e da mesma maneira que sempre decidia tudo na vida dos sobrinhos e familiares, também decidiu sobre si mesma. Não iria se iludir com esperanças, sabia que iria morrer. Mesmo assim, submeteu-se ao tratamento para não sofrer críticas. Antecipou-se comprando uma peruca, pois sabia que iria ficar careca, e resolveu abandonar o curso no Centro Espírita pela 3ª vez. Mas antes, iria conversar com o senhor Antônio, pois ele precisava ouvir umas verdades. E foi falando diretamente como era de seu costume. De que adiantou todo esse amparo espiritual, como vocês dizem aqui, se mesmo frequentando o curso, isso não me impediu de ficar doente? O centro não faz milagres, respondeu ele. Os passes ajudam, trazendo energias boas e equilíbrio mental e ajudando a afastar os obsessores. Mas as provas pelas quais devemos passar, Deus permite para que possamos aprender e evoluir. O câncer expurga os males do espírito. Eu, refletida em mim. Como assim? Não entendi. Você tem um espírito, não é? Sim. E tem um corpo físico, não? Sim. E é seu corpo físico que está doente. O câncer funciona como aspirador das impurezas do espírito, colocadas em vidas passadas ou em atual, pelo nosso comportamento equivocado, seja pelos nossos atos, pelas nossas palavras e até pelos nossos pensamentos. Ela ouviu atentamente a todas essas palavras e por fim se expressou pensativamente. Agora eu entendi. E em seguida, como se só agora tomasse consciência de tudo, disse aflita: Mas, senhor Antônio, eu sei que vou morrer, e cheia de vícios, com certeza eu irei para o inferno. Para sua surpresa, ela viu aquele bondoso homem concordar pacientemente com ela. Por certo, é para lá que você vai mesmo, pois para onde vai a nossa mente, é para lá que iremos também. Depois de uma pausa, segurou suas mãos e disse: aflição sem revolta é a paz que nos redime. Você deve manter a sua fé. Jesus dizia: a tua fé te curou. Então, Deus precisa da nossa fé para nos auxiliar. Helena adormeceu sobre sobressaltos naquela noite. Refletia sobre a dificuldade em deixar o cigarro e de como seria sua vida espiritual no além-túmulo. Seu sono foi cheio de pesadelos. Amanheceu indisposta e mal-humorada, porém precisava de tomar providências para os últimos exames antes de sua cirurgia. Chamou 2 sobrinhas suas para acompanhá-la, pois não se sentia motivada para isso. Sua cabeça fervilhava de questionamentos que fazia a si mesma. As palavras do preletor espírita voltavam em sua mente. Os espíritos envolvidos no vício e que não se libertaram voltariam para se satisfazerem através de outros encarnados. E perguntava-se:
Será que isso vai acontecer comigo? Vou voltar junto aos encarnados para fumar com eles? Estava no ponto esperando pelo ônibus, e quando ela viu um ser que não se distinguia quem era, parecia uma sombra, um indigente ou morador em situação de rua, andando totalmente curvado à procura de bitucas de cigarro no chão. E ao encontrar uma jogada ao meio-fio, agachou-se para pegar, no exato momento em que o ônibus chegava e quase decepou a cabeça do mendigo, que não se abalou pelo desespero em pegar o resto de cigarro. A reação de Helena foi de terror e gritava: "Oh, ele quase morreu! Veja, um ônibus quase pegou sua cabeça!" "Quem? De que você está falando, tia?" E ela falava, gesticulava, e suas sobrinhas não entendiam o que ela dizia, pois ninguém viu nada. Helena, então, fixou bem o olhar para enxergar melhor e aquela visão simplesmente desapareceu. Não havia mais ninguém ali. Entraram no ônibus e ela, totalmente abalada, com uma visão que só ela teve, e sentiu naquilo que o plano espiritual mostrava uma resposta aos seus questionamentos. Aquilo que ela viu seria ela mesma depois da morte, procurando por cigarros. Seria ela em um reflexo dela mesma. Viu-se ali fazendo aquilo. Nunca mais conseguiu fumar nenhum cigarro, pois quando se sentia tentada, lembrava-se daquela visão e pedia ajuda a Deus para suportar. Seu marido também a auxiliou nisso, procurando ele mesmo deixar os vícios. Hoje ela está totalmente recuperada após a cirurgia que extirpou totalmente aquele mal. Recuperou o ritmo normal de sua vida e completou aquela fase de seus estudos na casa espírita. Olha para a peruca que comprou na certeza de que ficaria careca e percebe o quanto ela é inútil, uma vez que não lhe caiu um único fio de cabelo. É inútil para aquela finalidade, mas que ela guarda com todo carinho, porque ela serve de prova, como não existem certezas nesta vida e verdades completas e definitivas.